Começa agora o programa Vale em Pauta com o Dr. Isael. Olá, meus amigos, muito bom dia. Nós iniciamos aqui o Vale em Pauta, né? O Vale em Pauta é para poder discutir, falar do Vale do Paraíba e das ações que podem ser implementadas para poder melhorar, além de políticas públicas, infraestrutura, né? E também trazer, né, das prefeituras do Vale do Paraíba aqueles cases de sucesso para que a gente possa replicar no Vale do Paraíba. E hoje, né, o convidado de hoje, como havia dito, é o prefeito de Taubaté, Sérgio Vitor, né? O primeiro mandato, já foi parlamentar, tem a experiência na política como deputado e agora traz toda a sua experiência para a vida pública como o gestor e o administrador da Prefeitura de Taubaté. Tudo bem, prefeito? Tudo certo, doutor. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com você, para a gente falar um pouquinho não só do Vale, mas especificamente de Taubaté. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Prefeito Sérgio Vitor, primeiramente eu gostaria de que você passasse para o nosso público, né? As pessoas veem o prefeito como um momento de glamour, as pessoas olham o glamour, né? Mas não percebem que o prefeito ele é controlado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelo Facebook, pelo Instagram, pela imprensa marrom, e uma série de coisas, né? Pelo vizinho, um monte de coisa, controla a vida do prefeito, né? E de presidente a vereador, eu acredito que o prefeito ele é o mais procurado, é o que as pessoas mais procuram, porque encontram numa cidade como Taubaté, como Pinda, que eu fui prefeito, encontra no mercado, comprar o pão, não sei o quê. É assim. Qual que é o maior desafio que você está sentindo frente a essa problemática que existe no Brasil e Taubaté? Olha, tem vários, né? Mas seguindo na linha do que você falou, como as pessoas estão mais perto da gente, né? Eu lembro, comparando até com a minha experiência como deputado, que é muito menos pressão, é muito menos pautas que você discute, então naturalmente a cobrança é bem menor. E aí pegando a cidade numa situação como ela se encontrava, né? De dívida, de descredibilidade, descrédito dos fornecedores, descrédito dos taubatianos, e a gente está agora trabalhando bastante para colocar a casa em ordem, renegociando o contrato, então isso toma tempo. Felizmente a população tem compreendido, né? Ela está ciente e a gente fez uma campanha muito tranquila com relação a promessas, né? Quando olha, a gente sabe que a cidade está desafiadora, não vamos fazer promessa mirabolante. Os primeiros 2 anos é de construção, de arrumar casa, de criar governança, de revisar linha a linha de cada contrato, mas a população espera solução rápida, né? Então nem sempre o dinheiro disponível ou a ferramenta disponível está conectada com a expectativa do cidadão, não só em Taubaté, com certeza isso é geral. E eu compreendo, né? A gente sempre fala, pode cobrar, deve cobrar. A gente paga muito imposto, a gente, na nossa equipe inteira, se sente como funcionário do povo, então deve cobrar e a gente está sempre de maneira transparente tentando explicar o que vai tomar um pouquinho mais de tempo, o que a gente já está fazendo agora. Toda semana tem um resumo semanal que a turma tem gostado de ver pela transparência. A gente botou a corregedoria do município para andar, que estava parado. Talvez o grande desafio, seguindo novamente, é colocar a expectativa da população junto à realidade, e a gente tem convidado eles de participar cada vez mais, e tem sido uma experiência desafiadora, mas prazerosa. A maioria não entende, né? O governo federal, você viveu isso 8 anos, está empurrando responsabilidade, mas não está empurrando recurso para resolver, né? Com certeza. O governo do estado também empurra responsabilidade muitas vezes, mas não empurra recurso. E não é falando do político A ou B, mas o município está sobrecarregado ali de funções e responsabilidades e não necessariamente do repasse financeiro. Eu quando me perguntavam isso corriqueiramente sobre o que você se destaca mais, qual é o maior desafio, eu sempre falei que era organizar a estrutura, né? Que nem uma casa, né? Quando a gente pega uma casa já usada, tem que fazer uma reforma, você não sabia que o piso estava daquele jeito, que tinha infiltração ali, então você começa a mexer, você tem que dar todo aquele olhar clínico, cirúrgico para consertar os problemas. E aí você pega uma prefeitura que ela tem uma série de vícios em função de outros gestores, né? Você parece uma pessoa bem pragmática, uma pessoa que faz as coisas tudo com um pouco metódico para fazer, né? Então você põe o seu ritmo, né? E a população acaba se beneficiando porque ela vê que a transparência fica mais visível, fica muito mais claro, né? E como você está para investir nisso, nessa transparência? Você está usando a comunicação, está usando o acesso digital? Como que você tem feito isso?
Olha, você falou bem, né? Quando a casa está desarrumada, não adianta você querer correr antes de fazer o básico, né? Então, novamente, revisando contrato por contrato, a gente conseguiu nesses primeiros meses mais de 14 milhões em economia de renegociação. Vou até já citar um que foi mais recente, né? Saiu na imprensa também. Sérgio corta 7% do contrato de merenda. Não foi isso, não é uma economia dessa maneira. A gente foi olhar linha a linha o contrato e viu que a maneira que a gente remunera a empresa está completamente equivocada. Então isso toma tempo para você entender. E é um acordo de partes também, o que está no papel, o que é na prática e obviamente que a gente tem o direito de fazer algumas glosas, mas a gente não quer prejudicar o serviço. Então foi uma negociação dura, mas foram mais de 13 milhões de reais reduzidos de um contrato de merenda, por exemplo. Então, um contrato específico. Então, a gente está fazendo esse trabalho que muitas vezes é interno. Eu sou bem pragmático, como você falou. Os projetos têm que ter começo, meio e fim, porque senão a gente faz muita fumaça e depois não tem o resultado no final da linha. É bonito para fazer o anúncio, é bonito para cortar uma fita, mas ano que vem eu vou conseguir dar continuidade. Eu tenho a cabeça de corrigir os erros do passado, mas deixar uma estrutura preparada para daqui a 10, 15, 20 anos. Né? Você não está preocupado em fazer aquela política, a política breve. Exato. De ficar mexendo agora para falar assim, eu estou pensando, meu foco está na reeleição. Você está que... preocupado em curar a ferida mesmo. Exato, até porque, bom, você como médico, né? É isso, se você não dá o remédio certo, se você não cuidar da maneira certa, eu acho que esse é um dos problemas do porquê, uma das causas do porquê a Taubaté está nessa situação hoje, né? Por falta de planejamento de longo prazo, por decisões que beneficiassem no curtíssimo prazo e algum grupo específico e não a cidade como um todo. Então, em todas as áreas, a gente está tendo essa linha de pensamento e de conduta. Nós torcemos muito para Taubaté, porque existe uma relação muito forte entre as cidades ali, Tremembé, Pinda, Taubaté, as cidades, elas se conversam, né? Eu me lembro que no começo do meu primeiro mandato, as pessoas falavam assim, não terá reeleição para esse prefeito, que ele só está dando remédio amargo, né? Nós demos vários remédios amargos. E não foi isso que aconteceu, né? A população entendeu, depois com o remédio amargo, que eu não gosto de chamar de remédio amargo, mas o remédio amargo, ele curou a doença. É necessário, né? É necessário, curou a doença e nós tivemos uma eleição assim tranquila, 3 vezes mais, uma vitória cachapante, assim, foi importante, né? Mas ainda falando sobre a administração, o que a desordem organizacional, isso faz parte, organizar a prefeitura, né? Para que cada um tenha a sua função muito bem definida. Você que é uma pessoa pragmática, você curte isso? Sim, sem dúvida, né? A gente está reorganizando as secretarias, a gente ouviu com muita frequência, nossa, fazia tempo que o meu diretor ou a pessoa que era meu chefe, que bom que ele sabe o que está fazendo, né? Então a gente colocou pessoas técnicas no lugar certo ali para que o trabalho evolua da secretaria para quem está na ponta operando, né? Para os servidores, enfim, para eles poderem tocar. De novo, claro que tem vários desafios, mas a gente está investindo bastante em desburocratização, bastante em tecnologia, bastante em processos e bastante em governança, né? Eu acho que essa é a primeira base, simplificar a vida do cidadão, bastante tecnologia é importante, né? E eu sempre quando eu falo isso, alguém fala, mas nem todo mundo sabe usar, é óbvio, né? Mas bastante tecnologia para quem sabe, porque daí sobra tempo também de servidores e da prefeitura para atender quem não tem tanta facilidade, né? Ótimo, isso é fantástico, né? Quando você põe tecnologia também você gera outras economicidades, que eu costumo dizer que é o dinheiro, acha o dinheiro dentro do dinheiro e agiliza. Inclusive, né, o Pinda, que era uma cidade tecnológica, queria citar aqui, né? A gente tem o secretário Danilo de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que esteve com você por 8 anos, e também a secretária Marcela de Planejamento, que tem ajudado a gente a simplificar, a desburocratizar e a dar celeridade nos processos de aprovação, de licenciamento, enfim, para trazer negócio para casa. Né? Você está com bons secretários lá, o quadro de funcionários de secretário, muito bom. Voltando um pouco para a questão orçamentária, eu dei uma pesquisada, eu vi que o orçamento de Taubaté, o orçamento de 2024, ele, tirando as fundações, tá? O orçamento da administração direta era em torno de 1 milhão, fechou de 1.690.000, realizou 1.590.000, ou seja, 100 milhões a menos arrecadado. Né? E agora foi projetado, que não foi você que fez, projetaram o orçamento para 1.800.000, só da administração direta. Então,
aumentou aí de 1.690.000 para 1.800.000, né? Sendo que já o ano passado não foi realizado. Então, esse ano, existem poucas expectativas, né? A gente está acompanhando o orçamento de outras cidades, inclusive a minha cidade, de Pinda, a gente vê que o orçamento não está crescendo, o ICM não está realizando como deveria. Não existe uma preocupação em não encaixar aquilo que foi orçado, com a expectativa do que foi orçado com aquilo que você precisa fazer? Doutor, existe uma preocupação imensa. Essa talvez seja a maior preocupação do mandato, né? Porque sempre que você fala de serviço, de tempo de resposta, ele naturalmente exige gestão, mas para muita coisa, para a maioria das coisas, exige recurso. O tapa-buraco não é só gestão, é recurso também para conseguir tapar os buracos da cidade, né? Aprimorar ou reformar o hospital universitário que precisa tanto que você conhece, precisa de recurso. Então, vai frustrar, a gente já sabe, esse 1 bilhão e 800 não vai chegar, até porque a gente divulgou isso várias vezes, né? Fez até uma coletiva de imprensa para explicar o desafio orçamentário, porque ele contava com algumas receitas que não foi aprovado no ano passado, então, né, a revisão da planta genérica não foi aprovada, a venda de vários imóveis não foi realizada, então a gente está correndo atrás para realizá-las agora, mas pode ser que não chegue esse ano. Então, tem um descompasso de pelo menos 300 milhões de reais. E tem dois agravantes, né? O pior, é a superestimada receita, né? Tem mais receita do que vai acontecer, e o outro grande desafio é a despesa subestimada. Vou dar um exemplo específico, né? Lá no orçamento diz, tem orçado para o contrato de merenda 30 milhões de reais. Só que o contrato real era 90. Então só aqui falta 60 que a gente tem que encontrar para realocar de onde vai tirar. Tem que tirar de algum serviço para colocar aqui. Por isso, novamente, reforça o esforço da gente estar revisando o contrato linha a linha. E não é só nesse caso, né? Tem diversos casos. Então, a gente pegou o pior dos mundos. Receita inflada e despesa abaixo da realidade. Então, isso é sem contar a dívida com o CAF, né, com o governo federal, sem contar outras dívidas. Então, quando você pergunta qual que é a sua maior preocupação, isso, Sérgio, mas você já não sabia? Claro que eu sabia. Eu sabia exatamente que nesse primeiro ano a gente ia estar o tempo todo buscando alternativas para superar a falta de dinheiro. Ele falou tudo, porque ele assume a gestão com um orçamento que não foi ele que fez, que não foi ele que votou, né? E aí a população tem que entender isso, essa dificuldade que tem de achar uma receita. Eu vou passar alguns exemplos. Foi inflada, né? A gente tem 200 milhões de reais de dívidas com o governo federal, que era do empréstimo do CAF, e o governo federal era o fiador, então a prefeitura não pagou, o governo federal arcou com a despesa, já passou está muito perto de 200 milhões de reais, que está sob uma liminar que garante que o governo federal repasse o dinheiro para a gente. Se essa liminar cai, ele deixa de passar o fundo de participação dos municípios e aí a gente vai ter um sofrimento grande. Além dessas 200 milhões, tem 6 parcelas de mais ou menos 35 milhões de reais que vencem, a primeira agora, 1º de junho, que a gente não tem recurso para pagar, e vencem nos próximos 3 anos. São semestrais, né? Então a gente está buscando recurso, a venda dos imóveis. Está no contrato do CAF. Do CAF ainda. Tá. Esse somado dá perto de 440 milhões. A gente assumiu com ameaça de greve da Eco Taubaté, que é a empresa de lixo, e da ABC, que é a empresa de ônibus. 50 milhões de dívida, perto de 50 milhões de dívida com a Eco e perto de 10 milhões com a ABC. E aí a gente foi lá para a renegociação, parcelou em 60 vezes, sem juros, sem multa, sem correção. Então fizemos uma boa negociação, alongamos ao longo do tempo, mas demorou um tempo ali até eles aceitarem, né? Então é isso, reconquistando a confiança dos fornecedores, reconquistando a credibilidade. Tem algumas dívidas que não tem como renegociar, né? O governo federal não é igual renegociar com um fornecedor que quer receber e quer flexibilizar porque ele quer continuar prestando um serviço para o município. Então, a gente está no meio disso tudo, brigando e tentando melhorar o serviço em paralelo, né? Eu comecei falando que a vida de prefeito parecia uma vida de glamour, né, de Hollywood, mas não é bem assim, né? Então, vamos fazer um breve comercial. Eu quero voltar sobre esse assunto aí, sobre essa dívida do CAF e as dificuldades que o prefeito está tendo de tocar a cidade, que as pessoas esperam, às vezes, resposta rápida e não funciona desse jeito, né? Planejada, com calma, e a solução vem no tempo certo. Daqui a pouquinho é VaptVult. Você está assistindo Vale em Pauta com o Dr. Israel. Fala, doutor, com o Dr. Israel. Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Israel e estou sempre com vocês aqui no Fala, Doutor. Saúde mental. Você não está sozinho e essa informação pode salvar a sua vida, hein?
Ansiedade, depressão, burnout são doenças reais. A depressão não é frescura, a ansiedade não é drama. No Brasil, 1 a cada 4 pessoas sofre com transtornos mentais. Pedir ajuda é sinal de força, não de fraqueza. Um levantamento feito pelo Google Trends, ferramenta que mostra os termos mais buscados na internet, mostrou que o termo ansiedade, em 2023, coloca o Brasil em primeiríssimo lugar no ranking mundial, à frente de países como Angola, Portugal, Moçambique e Estados Unidos. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, que também indica que mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade e depressão. Esse tema não pode ser um tabu. Saúde mental é tão importante quanto a física e precisa ser tratada com a mesma seriedade como se trata qualquer outra doença. Se você sofre com sintomas de ansiedade, depressão ou outras doenças de ordem mental, procure ajuda. Você não está sozinho. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir isso ou marque alguém nos comentários. Você pode salvar uma vida. Estamos de volta com Vale em Pauta, com o Dr. Israel. O Vale em Pauta está voltando aqui, meus amigos. Eu estou aqui com o prefeito Sérgio Vitor. Aqui. Nós estamos aqui representando o Médio Vale do Paraíba, né? E o assunto aqui está pegando fogo. Mas eu quero, antes de passar para o prefeito Sérgio Vitor, lembrar de vocês de compartilhar, e participar, e curtir, comentar muitas vezes, mas de prestar muita atenção nas dicas de saúde do Fala Doutor, entendeu? Na Band, vocês podem me acompanhar, dicas de saúde, tá bom? Mas nós vamos continuar aqui com o prefeito Sérgio Vitor, né, que graciosamente veio aqui, né, bater papo com a gente, falar sobre essa situação do Vale do Paraíba e de Taubaté. É muito importante, prefeito, que a cidade de Taubaté, ela consiga encontrar esses caminhos, que eu acho que está encontrando, você está dando esse destino para ela, porque eu sempre falei que o Vale do Paraíba ele precisa crescer não como um bolo matumbado, né? Que é o bolo que cresce de um lado, né? E depois de São José, os municípios, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, São José do Campo está muito bem estruturada e depois de São José dos Campos, né, parece que as cidades não são tão vistas como São José. Lógico, é um município muito grande, né? Já tem uma série, a estrutura dele, né? A infraestrutura de Taubaté é muito grande, mas os municípios médios e menores, né, eles parecem que ficam um pouco aquém do atendimento do governo federal, do governo estadual. Então, como que você enxerga Taubaté, né, é uma pergunta saindo um pouco de Taubaté, a responsabilidade, a representatividade que Taubaté tem, né, no Médio Vale do Paraíba, né, porque ele tem uma série de indústrias, ele se relaciona com outros municípios. Como você enxerga a participação de Taubaté no contexto do Vale? Olha, em quase todas as áreas a gente é referência, né? Na saúde, quando o hospital universitário, desde 2023, deixa de fazer muitas cirurgias, isso afeta todos os municípios ao redor. Se o nosso batalhão da polícia não vai bem, né? Mas felizmente a gente tem uma excelente parceria e estão indo bem, atendem bem os municípios, isso afeta toda a região. Então, quando um município é maior e que é referência em diversos serviços vai mal, isso afeta naturalmente todos os vizinhos. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu sou hoje também presidente do consórcio do SAMU, que pega ali vários municípios ao redor, então tem que ser bem gerido, tem que ser bem tocado para atender toda a população da região. A gente está cobrando e fiscalizando bastante e já retomamos uma série de atendimentos e cirurgias no HMUT, né, no Hospital Universitário, mas ainda tem muito a ser feito. A gente conseguiu, com o governador Tarcísio, o compromisso ali de um convênio de investimento, então a gente vai refazer alas, né, vai construir alas novas para atender melhor a mulher, para atender melhor o taubatiano. A primeira vai ser atenção especializada à mulher. A gente conseguiu não, né? Começou até seguindo bastante o exemplo de São José, de alguns municípios que tem um gabinete de gestão integrada. Então, pegar todas as forças de segurança para ter uma reunião. No nosso caso, a gente está fazendo uma mensal ainda para trazer todo mundo para perto, para entender os desafios, para que a Guarda converse com a Polícia Militar, que converse com a Polícia Civil, com a Defesa Civil, com a nossa Secretaria de Serviços Públicos, onde tem os fiscais de postura, para a gente fazer as ações em conjunto. Isso melhora
a segurança. A gente já começou a fazer algumas operações ferro velho, vai em breve fazer contra perturbação de sossego, que a gente tem tido bastante reclamação. E não só, né? Obviamente, para ser preventivo e para tirar bandido da rua. E com relação a propriamente Taubaté, existe uma série de desníveis sociais, né? Como existe em outras cidades também. Aí você tem alguns bairros como por exemplo a Gurilândia, como aqueles bairros do entorno ali da Gurilândia, como ali o Secap, né? E outros bairros que necessitam um olhar diferenciado. Você vai marcar essa história de como um prefeito que tem um olhar diferenciado para a periferia, para os bairros mais vulneráveis? Sem dúvida, não faz sentido. Eu sempre falo, né? Para o empreendedor, o que ele quer é que a gente atrapalhe menos. Então, é uma prefeitura mais ágil, que dê mais segurança jurídica, que dê uma resposta mais rápida. Mas quem precisa do serviço público é justamente quem mais precisa, né? Quem precisa de acesso à saúde. Então, novamente, né? Quando o hospital fica parado muito tempo, quem está sendo punido? O mais pobre. A gente precisa corrigir a rota no nosso hospital, na nossa atenção básica, precisa melhorar os nossos processos de assistência social para a gente conseguir atender essas pessoas. Eu particularmente, gosto muito de trabalhar em parcerias com projetos sociais. Tem as associações de bairro, que a gente está tendo um diálogo legal, tem também vários projetos que a gente está ajudando a se estruturar nos bairros que mais precisam. A gente vai investir bastante nas escolas da periferia para garantir que ali tenha um atendimento adequado e que a gente aumente a chance deles terem mais sucesso ao longo da sua vida, né? E escaparem essa distorção. E quando você atende, né? Até tem uma frase de Jesus Cristo: quando você olha para esses pequeninos, você olha para mim também. Quando você faz por eles, você faz por mim também. A gente tem mapeado, né, os espaços públicos que a gente precisa revitalizar e vários deles a gente vai conseguir justamente, né, tem que melhorar a zeladoria, a iluminação e também ambientes de lazer para que a gente estimule as famílias de volta para os espaços públicos que têm se deteriorado. Isso ajuda. A gente já tem crescido em parcerias esportivas, espalhado um pouco mais pelas regiões. Isso vai ajudar também, né? Tira a criança da rua. A gente tem que garantir acesso aos serviços essenciais e oportunidade para escolher o caminho certo. Sérgio, voltando um pouco à questão da saúde, né? Quero focar na saúde porque a pessoa reclama muito da saúde. Hoje, Taubaté, você tem um problema do hospital, que você falou que já está dando uma solução com o governador Tarcísio, né? E você tem o hospital regional, que é ali do Vale do Paraíba, Médio Vale do Paraíba, e alguns hospitais, como São Lucas, que fechou, né? Está fechado. Fechado, né? Hoje o taubatiano, ele está tendo uma dificuldade, hoje, né? Reflexo da gestão passada, ainda contém um reflexo de desatendimento? Olha, tem diversos motivos, né? Um dos grandes desafios que a cidade inteira sabe é o fato do hospital ter sido municipalizado. Era um hospital regional, né? Era um hospital estadual, né? Liderado pelo Estado, e o município acolhe esse hospital e passa a ter um gasto hoje mensal de 3,5 milhões. Insuportável. Só de verba do município, sem ter um aumento significativo de atendimentos de taubatianos, né? Sempre manteve a mesma média e tem um compromisso com o Estado para ele continuar repassando. Então, dificilmente a gente vai evoluir muito dos 70% de taubatianos que já são atendidos ali. Mas também toma um recurso que poderia ser investido em outras áreas, né? O pronto-socorro municipal, que poderia ter uma estrutura um pouco melhor para ser um mini hospital da cidade, enfim, e resolver problemas com esse dinheiro na saúde, né? Esse é um desafio. Então, a parte boa de ter conseguido com o governador é uma nova estrutura, mas a gente não aumenta tanto o número de leitos, né? Agora tem um hospital privado vindo, né? O São Lucas era privado da Unimed, aí quebrou, tem uma série de desafios de gestão e financeiros. Hoje já está a todo vapor ali o começo das obras do Hospital São Luís da Redditor, né? Então, inclusive é muito perto do São Lucas, ali do outro lado da rua. E ter um hospital privado ajuda bastante a cidade, obviamente, né? Desafoga um pouco o público também, porque hoje se a pessoa não tem para onde ir, ela acaba, se for urgente, correndo para o público. Desafoga, ajuda inclusive a trazer indústria, né? Porque a sua infraestrutura de saúde é um pró ou um contra da sua cidade, né? Quando uma indústria vai se instalar, o meu colaborador vai ser bem atendido aqui, isso é um dos desafios. Hoje, Taubaté ainda encaminha muitos pacientes para fora. A gente quer reformar o nosso hospital universitário e a gente precisa ampliar ou lá
Eu sempre falo, ainda estou em diálogo com a Santa Casa, né, para trazer um novo hospital, um outro hospital que atenda o público também, para a gente poder ter mais leitos públicos em Taubaté. A gestão pública, ela não é a receita de um bolo só, né? Você tem aí eu estava contando um caso de Pinda que o pessoal falou assim, nossa, por que gastar dinheiro com essa entrada da cidade, né? Nós tivemos uma grande indústria aí, que o Ricardo vai poder anunciar em breve, né, que ele comprou a área quando ele entrou na cidade e falou, nossa, essa cidade é muito organizada. E eu estou procurando uma cidade no Médio Vale, né, que seja próximo ao Rio e a São Paulo, mas que tenha organização. Então, a primeira impressão é que fica. Sim. E depois teve uma série de convencimentos, né? A indústria quer, né? Mão de obra, saúde, infraestrutura, logística, segurança jurídica, é um conjunto de fatores, né? Que é o que a gente está querendo oferecer também para quem investe em Taubaté. E aí você mede a riqueza da sua cidade, né? Hoje a gente vê que o PIB de Taubaté ele pode subir mais ainda. O PIB per capita está um pouco baixo, ele pode subir mais. E essa riqueza você vai ter que trabalhar bem isso aí, né? Você pegar o PIB de Pinda é um pouco mais alto, né? Está em torno de 80, contra 50. Então, isso aí precisa... e como que faz isso? Não é uma receita só. É você trabalhar... Você está falando agora da Redditor, né? O empresário chega na cidade, ele quer gás, ele quer energia elétrica, internet, água, saneamento. Então, ele quer tudo isso aí. O investimento está sendo feito, aplicado para poder preparar Taubaté para o futuro. Né? É isso. Bom, eu acho que o nosso tempo está ficando já pelo fim. Olha, nós, infelizmente, né, quando a conversa é boa, o papo é bom, a prosa é boa, parece que o tempo passa muito rápido, né? Muito bem, nós vamos ficar por aqui, agradecer ao prefeito Sérgio Vitor, mais uma vez, né? E a gente se encontrará no próximo sábado, né? Com novas dicas também aqui do Vale do Paraíba, falando com novos prefeitos, né? E trazendo muita informação quentinha para vocês, tá bom? Ficamos por aqui, um abraço, até o próximo sábado às 9 horas. Você assistiu Vale em Pauta com o Dr. Isael.